Olá! O Brasil tem 10 milhões de micro e pequenas empresas que representam quase a totalidade do universo empresarial do país. Respondem por 27% das riquezas produzidas e são as maiores geradoras de mão de obra. Em 2014, criaram 757 mil empregos, enquanto as grandes empresas fecharam 363 mil vagas. O setor conta na Assembleia Legislativa com o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reúne mais de 70 deputados e a representação de mais de 50 entidades. Nós recebemos Bruno Quick, que é gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, e Nelson Hervey, gerente de políticas públicas do Sebrae São Paulo. Eles são os convidados do deputado Itamar Borges, do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Convida. Nós vamos conhecer agora a presença das micro e pequenas empresas na economia brasileira. Em tempos de desemprego, elas dão uma força e tanto para a economia. As micro e pequenas empresas no estado de São Paulo respondem por 99% dos estabelecimentos e quase metade, 48%, dos empregos. Os setores mais expressivos são de serviço e comércio, com 39% cada, seguidos por agropecuária, indústria e construção. No estado de São Paulo, a sobrevivência das pequenas e microempresas, que faturaram em 2014 539 bilhões de reais, tem melhorado. Atualmente, apenas 2 em cada 10 fecham antes de completar 10 anos. Mas o faturamento no estado caiu pela 5ª vez consecutiva. Em maio, comparado ao mesmo período do ano anterior, o recuo foi de 10,2%. 1/4 do chamado MEI, microempreendedor individual, no Brasil está em São Paulo. São 1.200.000 negócios. As principais atividades são comércio varejista de vestuário, seguido por cabeleireiro, obras de alvenaria e tratamentos de beleza. As micro e pequenas empresas são aquelas que faturam uma receita anual de até R$ 2.400.000. Segundo o Sebrae, de 2006 a 2013, na média, elas cresceram 2,8% ao ano. Uma das grandes conquistas do setor foi a Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas, que criou facilidades tributárias como o Supersimples, reduzindo a burocracia. Atualmente, o critério de adesão é um faturamento de R$ 3.600.000 por ano. No estado de São Paulo, uma conquista foi a 2ª fase do Via Rápida Empresa, com o lançamento de um portal que deve reduzir para até 48 horas o registro e a abertura de uma empresa. Deputado Itamar Borges, o repórter Jeremias Gomes destacou aqui no estado de São Paulo, de cada 10 micro e pequenas empresas, 2 fecham antes de completar 10 anos. Esse setor está bem servido de políticas específicas para a garantia dessa sobrevivência? É um número pequeno, não? Primeiramente, eu quero dizer da satisfação, Mauro, de estar aqui com o Bruno Quick, que é um grande amigo e, para mim, uma das maiores autoridades de política pública deste país. Desenvolve um brilhante trabalho no Sebrae Nacional e faz a integração com todos os Sebrais estaduais e faz lá, conheço o Bruno e vivo essa experiência do Bruno desde quando fui prefeito em Santa Fé do Sul, quando participava do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor e quando buscava o Sebrae para construir parcerias e buscar soluções para o desenvolvimento do município. Portanto, esse programa ganha muito com a contribuição e a presença do Bruno, representando o Sebrae Nacional, que é um empresário e hoje presta a sua contribuição no Sebrae Nacional há um importante tempo já. E também o amigo e também grande liderança que se destaca também na área de política pública, o Nelson vem de uma trajetória além da vida empresarial, mas o Nelson também teve aqui em São Paulo uma importante experiência como secretário adjunto do Emprego e do Trabalho. Nelson também foi nosso presidente do CEPAM aqui em São Paulo, que teve ali ainda momentos importantes. Eu fico triste como ex-prefeito com o término da atividade do CEPAM. Não quero entrar no mérito, mas eu vivi e usei muito o CEPAM quando fui prefeito, aliás, até terminando, depois quando saía, o Nelson estava lá e fizemos importantes parcerias, o CEPAM tinha um papel importante também na área de empreendedorismo
Depois o Nelson esteve ali na Secretaria Executiva do Ministério da Micro e Pequena Empresa, junto com o ministro Afife, fez um trabalho importante e hoje está aqui como gerente de política pública, de políticas públicas do SEBRAE de São Paulo, fazendo essa integração. Então, esses dois amigos vêm aqui falar um pouco, emprestar os seus conhecimentos, as informações e passar diretrizes, orientações para todos nós. Quando você fala de 2 em 10 anos, encerra a sua atividade, nós já temos aí resultados prático, efetivo, de avanços, de políticas desenvolvidas pelo SEBRAE Nacional, com os SEBRAEs estaduais, com as frentes parlamentares, tanto a da micro e pequena empresa lá na Câmara Federal, a mista da Câmara e do Senado, como a nossa aqui de São Paulo, onde temos tido um avanço, uma redução dessa diminuição dessa mortalidade e o objetivo é cada vez mais avançar. Nós temos que olhar para os pontos não só de avanço, mas também para a importância da micro e pequena empresa. Eu acho que os números aí, o Bruno pode até fazer um ponto de correção que ele vai fazer em alguns itens aí, ou um ou outro ponto, mas os números por si só já disseram da importância, seja 99% das empresas, sejam os postos de trabalho, seja enquanto você vê uma parte encolhendo, a micro e pequena empresa ampliando, algumas porque a oportunidade surge, outras porque trabalhadores optam por abrir o seu próprio negócio numa situação nova. Eu acho que nós temos aí a micro e pequena empresa, o pequeno negócio, a figura do MEI, e o simples e tantas outras situações que são atrativos e oportunidade para superar, enfrentar a crise como é esse momento. E os resultados, os números aí estão aparecendo e eu creio que cada vez mais, nesse trabalho do SEBRAE Nacional, com o SEBRAE de São Paulo, os demais SEBRAEs, e em particular aqui em São Paulo, em uma parceria chegando cada vez mais junto com as prefeituras, com as câmaras municipais, com as associações comerciais, enfim, com todas as representatividades do comércio, da indústria, em particular da micro e pequena, nós temos, da micro, pequena e da média, nós temos aí uma expectativa muito positiva do que já aconteceu e do que virá a acontecer. Eu destacaria um ponto, e depois eu quero bastante ouvir o Nelson, ouvir o Bruno, e o Mauro com certeza terá aqui algumas questões a colocar, dos avanços que tivemos aqui, Mauro, no estado de São Paulo. Nós tivemos, por exemplo, uma conquista marcante, que foi a sensibilização de um trabalho da Frente Parlamentar, sempre com o apoio do SEBRAE, do SESCOM, da Associação Comercial, da FACESP, da FEComércio, das Fiesp, as entidades todas parceiras. E o governador foi sensível às nossas bandeiras, e uma delas que eu destacaria foi a ampliação do prazo para o recolhimento do ICMS aqui no estado de São Paulo. O ICMS era recolhido no 5º dia útil. Nós conseguimos... o que acontece? O empresário ele vendia, não tinha muitas vezes nem recebido e já tinha que recolher o tributo. E numa luta com o apoio do SEBRAE, de todos os parceiros, uma luta antiga que nós encampamos e depois conduzimos juntos, a própria Secretaria de Desenvolvimento do Estado foi parceira nesse sentido. Nós ampliamos para 2 meses, 15 dias fora os 2 meses anteriores. Então você tem 2 meses mais 15, podendo chegar em 75 dias de prazo, que antes era 5 ou 8 dias. Além, claro, da educação empreendedora, a Frente Parlamentar hoje tem alguns grupos de trabalho, internacionalização da micro e pequena empresa, educação empreendedora, que é o plano estadual que está sendo implantado junto com a Secretaria Estadual. Tudo isso são avanços que contribuem para a melhoria do ambiente empreendedor, para possibilitar não só a abertura de novas empresas, ampliar a vida dessas empresas, a cultura do empreendedorismo, políticas públicas, seja na área tributária, na área de simplificação, de desburocratização, de incentivo à formalização, são fundamentais para que a gente possa avançar. Um outro ponto, o Nelson e o Bruno poderão falar também, é a questão de compras públicas. Esse é um tema que nós temos que trabalhar bastante e ele vem aí ao encontro daquilo que fecharia a cadeia, ou quase fecharia a cadeia,
desse apoio importante às micro e pequenas empresas. Então vamos lá, Bruno. O que te parecem esses avanços destacados aqui pelo deputado Itamar Borges? Primeiro, não posso deixar de falar um pouco do deputado Itamar Borges, né? Na verdade, uma coisa que a gente aprende na vida é que nada acontece por acaso, né? Então, hoje, o deputado aqui que preside a frente parlamentar nesse trabalho que vale a pena destacar é referência nacional. A frente parlamentar da Assembleia de São Paulo, presidida pelo deputado Itamar Borges, é a nossa referência nacional. Alguém quer saber como se trabalha uma frente? Outros estados têm interesse. Não tem um trabalho como aqui, nós imediatamente damos como referência esse trabalho aqui. Então, primeiro, fazer o agradecimento que a gente tem usado disso. Segundo, ele hoje é o deputado presidente, mas, na verdade, o nosso contato se deu porque ele foi vencedor nacional do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor quanto prefeito de Santa Fé do Sul. E foi vencedor não é por acaso, porque lá ele já praticava uma série de ações de competência do governo municipal, ou mesmo articulações com o governo de estado, no sentido de oferecer aos empreendedores locais uma melhor condição de se desenvolverem. Então, isso nos encoraja muito, né, ver uma pessoa cuja trajetória se confunde com aquilo que ela faz. Então, a trajetória do nosso deputado se confunde com esse trabalho dedicado, essa crença que ele tem e essa dedicação a desenvolver os pequenos negócios. Então, mais do que parabenizar, agradecer ao deputado, porque isso nos encoraja. A gente pega isso e mostra para outros lugares no Brasil. Então, no nacional, Nelson, nosso amigo, sabe disso. Boa parte do nosso trabalho é mostrar coisas boas que acontecem no país para outros seguirem esse exemplo. Exploramos muito o exemplo. Aliás, esse posicionamento, né, do prefeito empreendedor gerou até, num determinado momento no Sebrae, a cartilha do candidato empreendedor para aqueles que iam disputar as eleições. Toda baseada em boas práticas. Nós não estamos inventando nada. A gente, por exemplo, este ano, que ainda, o prêmio ainda está em fase de inscrições, São Paulo é recordista mais uma vez, com 400 inscrições, mas nós já passamos a marca de 1.000 inscrições no prêmio. Na edição passada, há 2 anos, tivemos 1.400 projetos de municípios inscritos. E daí nós extraímos as boas práticas. Então, na verdade, são prefeitos aprendendo com prefeitos, não é? Então, a cartilha que a gente oferece desde a fase da candidatura dos prefeitos, mas também depois de eleitos, traduzimos em sugestões de PPA, coisas do tipo, acho que a gente tenta ao máximo disseminar essas boas práticas, seja na campanha, previamente à eleição, seja no início do mandato, seja na elaboração dos PPAs, dos orçamentos. Então, esse é um trabalho importante. Mas eu queria dizer que São Paulo, realmente, o trabalho que se faz aqui no Estado, o nosso Sebrae São Paulo, é uma peça fundamental nesse trabalho, com as federações empresariais, o governo do Estado sempre foi parceiro. Aliás, o primeiro prêmio Prefeito Empreendedor homenageou, então, o governador Mário Covas, né? Esse trabalho aqui, ele tem muitas coisas, temos nos mostrado, além dos resultados que estão aí, 1/4 dos microempreendedores do Brasil estão em São Paulo. Hoje, o número de microempreendedores, apesar de ser mais recente que o Simples, né, as micro e pequenas empresas, em março desse ano, o número de microempreendedores individuais ultrapassou o número de micro e pequenas empresas, né? Nós estamos com mais de 5 milhões e 300 mil microempreendedores no Brasil. Nós estamos tendo mais de 100 mil adesões todos os meses. Então, é um processo. E o mais bonito disso, sem propaganda. Não existe propaganda, quer dizer, cadastre-se como empreendedor individual. Não. A sociedade, os empreendedores entenderam que é uma boa alternativa, que acolhe a atividade empreendedora de uma forma desburocratizada, sem custos, e valoriza o trabalho do empreendedor. Então, espontaneamente, mais de 100 mil microempreendedores estão todos os meses se formalizando, 1/4 deles no estado de São Paulo. Agora, antes de finalizar a rodada aqui com o Nelson, quais as correções que você gostaria de fazer? Na verdade, foi feita uma menção de que a pequena empresa é até 2.400.000, são 3.600.000. Inclusive, tem um projeto de lei nesse momento que procura, inclusive, ampliar esse valor. Então, atualmente, são 3.600.000, que caracteriza a pequena empresa. A microempresa, 360, a pequena, 3.600.000. Numa das menções que foi feita, foi falado em 2.400, mas Essa alteração já é por conta do novo Essa alteração foi Supersimples, feita já em 2011. Agora se discute levar a 14.400.000. Talvez do novo Supersimples para evitar aquele medo do faturamento. A transição para a média empresa. Então, isso, inclusive, é objeto de um projeto de lei
que já foi aprovado na Câmara, 117 favoráveis contra 2 contra, ou seja, praticamente unânime, e agora já se encontra no Senado, já encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos para sua apreciação. Esperamos que dê brevemente. Nelson, atualização, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas precisa de atualização? Como é que ela está contribuindo para o setor? O que precisa ser melhorado? Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a oportunidade de agradecer muito o deputado Itamar por esse convite, que também eu conheci quando prefeito. Antes até de ser eleito prefeito de empreendedor, estive lá num programa do Banco do Povo, que eu nunca me esqueço isso, que o Banco do Povo é uma unidade de física, né? Ele como prefeito, eram motos, era isso? Eram motos? Comprou umas motos, os agentes iam e chegou a atender municípios vizinhos. A unidade do Banco do Povo é um trabalho, um exemplo, não só como gestor municipal, mas compromisso com os municípios vizinhos. Então, um exemplo que eu cito muito, então agradecer muito a oportunidade. A legislação precisa ser sempre aperfeiçoada. Um aspecto importante do Simples, essencialmente na questão do tributo, é que quando uma microempresa muda de faturamento, de enquadramento, são faixas de faturamento. Quando ela muda de uma faixa para outra, o incremento de 1 centavo, todo o seu tributo que muda vai para todo o seu faturamento. Então, acho que o conceito que é importante explicar, o conceito da revisão do Simples que está sendo discutido agora, é muito parecido com o imposto de renda. Quando você muda a sua faixa de faturamento, o novo imposto é só sobre o excedente. Então, essa discussão é uma discussão importantíssima e a gente está acompanhando, o Sebrae Nacional tem feito um trabalho exemplar junto com a Secretaria de Pequena Empresa para que a gente consiga essas inovações. Mas eu queria falar um pouco do que o deputado comentou, que acho que esse esforço da frente parlamentar, esses grupos de trabalho que foram colocados, remetendo a essa questão de apoiar as empresas, a sua sobrevivência, né? Essencialmente para a micro e pequena empresa, o importante é mercado. Você precisa vender o seu produto e o seu serviço. E o deputado citou dos grupos de trabalho que foram montados aqui pela frente, 2 muito importantes, de cultura empreendedora, para a gente realmente ter isso como uma ação da grade curricular de ensino público no nosso estado, da rede municipal, das redes municipais de ensino e da rede estadual. Temos atuado junto com a secretaria, da questão de inovação. Mas tem mais 2 outros grupos que foram montados que têm a ver com a questão de acessar mercado, de dar oportunidade a uma pequena empresa. Um grupo de trabalho é para internacionalização, quer dizer, para ajudar a micro e pequena empresa paulista a exportar mais. Importante, um outro mercado. Então, se há uma oportunidade de mercado, tem aqui também a frente parlamentar buscando um mercado para essa micro e pequena empresa. E o outro grupo de trabalho, que é de implementação da Lei Geral. A Lei Geral é uma legislação muito importante e nós não temos ela em todos os municípios do estado. Nós temos hoje 405 municípios que têm a lei aprovada e temos, assim, com políticas implementadas, efetivas, próximo à metade dos municípios do estado. Então, a gente tem um esforço muito grande. E uma das partes importantíssimas da Lei Geral é a questão de compras públicas que o deputado comentou. Quer dizer, o governo municipal, que é o governo mais perto das pessoas, tem um papel muito importante de comprar da micro e pequena empresa da sua cidade. E o Sebrae, por outro lado, de capacitar essas empresas para serem fornecedoras de governo. Então, a gente tem uma grande oportunidade, a gente está trabalhando isso firmemente, capacitando, envolvendo, e a gente tem condições de crescer muito. E o Bruno comentou uma coisa importante, que São Paulo tem uma realidade diferente do país, né? O país tem 10 milhões e 600 mil habitantes do Simples, mais ou menos são 5 milhões e 400 mil MEIs. Então, mais da metade no Brasil são MEIs. No estado de São Paulo, a gente tem 2 milhões e 860 mil habitantes do Simples e MEIs, corrigindo o filme, que esse número muda todo dia, nós temos mais ou menos 1 milhão e 350 mil MEIs, que no filme estava 1 milhão e 200 e pouco. Então, a gente não atingiu no estado de São Paulo ainda a metade desse universo empresarial como o MEI. Temos um potencial muito grande para crescer, tanto micro e pequenas empresas como o MEI. Então, a gente vê esse crescimento, essa formalização, né? As pessoas que empreendem na informalidade ou pessoas que estão aí pensando em empreender, usar o MEI como um caminho, um início para começar essa atividade. Então, a gente vê um cenário sempre com todos os desafios, mas muito otimismo e trabalhar para melhorar cada vez mais o ambiente para se empreender no nosso estado. Aqui na TV Assembleia SP, nós estamos falando hoje no Assembleia Convida sobre o panorama das micro e pequenas empresas no país, com os convidados do deputado Itamar Borges, do PMDB, que é o coordenador da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo aqui na Assembleia Legislativa. Vamos para o intervalo, voltamos já.
De volta aqui na TV Assembleia SP, o programa Assembleia Convida hoje recebe os convidados, o deputado Itamar Borges do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo. Estamos falando hoje do universo das micro e pequenas empresas. Deputado, o que os estados e os municípios precisam fazer agora dentro deste setor para garantir a sobrevivência, o trabalho das micro e pequenas empresas? Olha, Mauro, eu quero até fazer uma colocação e depois... existe um esforço muito grande do SEBRAE de São Paulo, do SEBRAE Nacional, cada um no seu papel, um apoiando o outro e criando situações importantes, que a frente parlamentar acaba sendo um instrumento de divulgação, de construção de propostas, de sugestões, de debate. E aí, para chegar lá na ponta, o SEBRAE tem utilizado muitas vezes as associações comerciais, seminários que acontecem nos escritórios regionais para trazer os prefeitos, os secretários municipais. O próprio técnico do SEBRAE vai aos municípios para levar um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo e aquilo que já é o dia a dia do SEBRAE mesmo, na busca desse envolvimento. Porque é fundamental. Eu queria até que o Nelson pudesse fazer um balanço dos dados, dos números aqui de São Paulo e que o Bruno fizesse dos números do nosso país, quando envolve o país como um todo, ou quando envolve os nossos estados, ou até quando envolve os municípios, um balanço e a importância dessa sensibilização, desse compromisso de estabelecimento de leis gerais municipais, de regulamentação. Aliás, o mês de outubro, dia 5 de outubro, é o dia da micro e pequena empresa. Mês de outubro é o mês do empreendedor. A frente parlamentar, eu conversava muito isso agora com a nossa pauta de atuação. Nós temos a Secretaria Executiva que, através do SESCOM, o presidente Aprobato, do secretário executivo Silvério Crestana, num diálogo direto dos parlamentares com o SEBRAE, com as instituições parceiras, estamos cada vez buscando mais não só divulgar aquilo que vai acontecer, que é o que o SEBRAE promove, ou as demais instituições promovem, ou aquilo que são as conquistas e os passos que vão sendo dados pelos grupos de trabalho. O Nelson citou muito bem aqui, tanto o da educação empreendedora, que eu fiz uma colocação rápida no início, como também... Mas vamos falar do funcionamento da educação empreendedora. A questão e também o ponto... da lei geral, que é estimular, que é levar isso que vem sendo feito cada vez mais, que os municípios abracem essa causa, que façam os índices que São Paulo está devendo muito ainda nesse ponto, os nossos estados e municípios, para avançar, as prefeituras, quando eu falo isso, e é fundamental que o prefeito se conscientize que a lei geral, que o simples, a lei geral municipal, que o simples municipal, que reduzir a carga tributária, que desburocratizar, que simplificar, não é perda de receita, pelo contrário, ele tem ganho, gera emprego, gera receita. Isso eu vivi como prefeito, eu falo com muita tranquilidade. Mas estou falando porque o Bruno poderia falar, o SEBRAE no dia 5 tem uma campanha em todo o país, e São Paulo já está também desenvolvendo, que é uma campanha estimulando para que você possa, divulgando e chamando para comprar da micro e pequena empresa, para estimular. Vamos comprar da micro e pequena empresa e vamos retribuir a ela o que ela está dando para o seu município, para o nosso estado e para o nosso país, que é, enquanto nós temos uma economia passando por uma certa dificuldade, mais microempresas abrindo, mais emprego sendo gerado, portanto há um crescimento e aí é importante que tenha esse apoio nessa linha. Eu acho que é por aí que nós queremos estar cada vez mais levando e que através da frente parlamentar e dos parceiros, em especial o SEBRAE, é esse canal mais direto com os municípios, fazer essa sensibilização das prefeituras e também o governo do estado. Nós temos conversado muito. O secretário Márcio França, que é o secretário de Desenvolvimento, o presidente do Conselho do SEBRAE, Paulo Scaff, dialogam permanentemente lá no Conselho do SEBRAE e também temos conversado em outras ações com a presença do SEBRAE, a própria diretoria do SEBRAE, o Bruno, o Ivan, o Pedro, toda a diretoria, junto com a área de políticas públicas, o Nelson aqui presente, temos levado a necessidade de criar, essa é uma bandeira da Frente Parlamentar, que é criar o plano estadual
né, criar uma regra estadual por lei que hoje nós temos por decreto de apoio à micro e pequena empresa. Hoje nós temos um decreto aqui no Estado. O nosso objetivo é que esse decreto se torne lei e que ele possa ser aperfeiçoado em vários pontos. Tem um bastante polêmico aí, que é a substituição tributária, está tramitando lá no Congresso Nacional, ela deve ter avanços aí, um momento um pouco delicado para tratar desse tema, mas eu espero muito que a gente possa conseguir ter importantes avanços nesse sentido. Acho que podemos ouvir o Nelson e o Bruno nesse ponto do que nós podemos mais, quais os dados que temos dos estados e dos municípios e o que já vem sendo feito e o que mais podemos fazer. E a Frente Parlamentar tem sido uma divulgadora e uma construidora de sugestões e tem levado isso à frente. Antes desse ponto, deputado, aproveitar que o senhor tocou aí na questão da substituição tributária, a gente vive esse momento de crise, a sociedade com medo de aumento de impostos, os empresários com medo de aumento de impostos, a substituição tributária foi criada com o objetivo de facilitar a fiscalização, facilitar o recolhimento do ICMS, mas em algum momento as micro e pequenas empresas acabaram sendo prejudicadas pela substituição tributária. Então, a proposta do senhor, inclusive, para compensação de impostos. Essa situação de prejuízo para as empresas, para a micro e pequena empresa, por conta da substituição tributária, ainda acontece e aí gera mais temor nesse momento com a possibilidade de aumento de impostos? Ela ainda acontece, o ministro Afif está liderando um trabalho de sensibilização no Congresso Nacional com o apoio do SEBRAE. Nós temos aí diversas situações sendo debatidas. Claro que as secretarias de Fazenda dos estados, elas entram nesse debate, só que se nós voltarmos no tempo, é um tema bastante polêmico, mas vamos ver que São Paulo tinha uma condição com relação a essa isenção da micro e pequena empresa e que isso foi avançando, acabou se apropriando dessa receita e hoje tem dificuldade de perder essa receita. E isso nós temos que criar um mecanismo, porque não é justo, o que está acontecendo é injusto. A lei federal garante, o benefício não chega na micro e pequena empresa, que é um direito, mas que acaba sendo bloqueado por atuações das secretarias de Fazenda, que acabam impossibilitando o cumprimento aí da legislação, que é um benefício garantido e que não atinge lá na ponta. Nós temos uma expectativa que isso é um pouco mais lento, mas que tem que acontecer e vai acontecer, porque não é justo da forma que está acontecendo. Aliás, o Bruno falou um pouco aqui, o projeto de lei 125, que tramitou na Câmara e agora está no Senado. Nós tivemos aqui uma audiência pública com o ministro Afif, com os deputados federais presentes, da Frente Parlamentar Mista da Câmara e do Senado, e também o relator, o deputado relator, que passou, o Bruno falou, passou quase que com unanimidade na Câmara, vai para o Senado. Tem um som de que há uma resistência um pouco maior lá no Senado, mas nós entendemos que tem que haver uma sensibilização de que isso não tenha nenhum problema. Aliás, me parece que a senadora Marta Suplicy, que acabou de vir para o meu partido, será relatora. Já quero fazer contato com ela para que ela possa, com a sensibilidade que ela tem, conduzir esse processo junto com o ministro Afif e fazer essa justiça que é a questão do limite, né, e da faixa de transição do enquadramento das micro e pequenas empresas dentro dos benefícios. Porque o que acontece? Aquilo que é histórico, a micro e pequena empresa fica naquela luta para não passar uma determinada faixa, para não perder o benefício. Muitas vezes abrem-se outras empresas para não perder esse benefício, o que, na verdade, era simplesmente vir e corrigir. O deputado Vaz de Lima, inclusive, que estava como deputado federal, hoje é deputado nessa casa, foi autor de um projeto de lei que foi encampado, né, pela medida provisória, que depois deu andamento e que está tramitando, e que vai fazer justiça e dar uma tranquilidade para que as empresas, ao mudar de faixa, elas garantam o benefício que ela conquistou naquela faixa e passem a pagar um tributo diferente da faixa, daquele limite em diante. Acho que é esse um pouco do ponto. O Nelson e o Bruno podem um pouco explicar, detalhar um pouco mais. Vamos detalhar um pouco mais, então, sobre Bruno. A questão da substituição tributária, ela se torna um problema porque é muito importante saber que o Brasil hoje tem uma política nacional, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
Desculpa até falar, na hora eu queria falar isso, é o Estatuto Paulista que nós queremos criar aqui, viu, Bruno? Exatamente. Da micro e pequena empresa. O decreto é muito frágil, ele pode ser extinto, alterado por uma canetada. Uma lei é debatida, um estatuto é amplamente debatido, envolve todos os interessados, enfim. Transformar o decreto num estatuto. Perfeito. Né? Então, isso é importante. E o estatuto, preste atenção, quem tem estatuto no Brasil é a criança e o adolescente, é o idoso, são grupos da sociedade que para uma nação são considerados fundamentais e que merecem, digamos assim, um cuidado especial do Estado. Então, a micro e pequena empresa brasileira, desde a Constituição de 88, mereceu um tratamento diferenciado e recebeu um estatuto, não é? Em 2006, em 99, um primeiro, mas muito singelo, e em 2006, tudo que a gente está falando aqui é um desenho de uma política que está nos marcos que norteiam o país, nas leis, e é uma lei nacional. Ela alcança, é uma lei complementar, alcança a União, os estados e municípios igualmente. Numa lei complementar, a União não está acima do estado e nem dos municípios. Todos estão igualmente sujeitos a essa lei a cumpri-la. E um outro aspecto importante é que, além de alcançar a União, estados e municípios, ela cobre vários temas. Ela não trata só de tributação, trata de desburocratização, de acesso a compras governamentais, de exportação, acesso à inovação, acesso ao crédito. Qual é o sentido disso? É que o empresário precisa ter um ambiente favorável. Países que se desenvolveram, as pessoas são estimuladas a empreender e, uma vez empreendendo, encontram um clima favorável a prosperar. E essa prosperidade se dá também para outros, com fornecedores, distribuidores, trabalhadores, o próprio Estado recebendo tributo. Enfim, é um fato muito positivo na transformação de um país. Então, no nosso país, é muito importante que a União tenha lá o estatuto regulamentado, que os estados e municípios também tenham. Não. Ainda que alguns temas não haja necessidade, como por exemplo no Simples, mas ao ter o estatuto em São Paulo, algumas questões precisam ser regulamentadas, como por exemplo compras, né? Mas é um pacto dos atores do Estado de São Paulo em torno desse tema. Isso é muito importante para o de transformação e de engajamento político. E talvez essa grande luta da frente parlamentar. Nelson, mas desculpa, eu estou me estendendo, mas a parte tributária é a mais sensível, porque o Simples definiu uma tabela que pode pagar até 8 tributos, e o tributo já está designado numa lei. No momento que esse produto passa a estar sujeito à substituição tributária, o que vem acontecendo é que ele é tributado no sistema normal, com margens arbitradas pelo Estado. Então, a empresa, em alguns casos, a gente pesquisou isso no Brasil inteiro, chega a pagar 4, 5 vezes mais imposto do que deveria pagar no Simples. Então, houve uma quebra de expectativa. A segurança jurídica, ele fala, eu vou optar pelo Simples, o meu custo é esse, e eu vou vender o produto, portanto, no momento que põe o produto na substituição tributária, ele paga mais, o preço dele, o custo já não é aquele, o preço não pode ser mais aquele. A substituição tributária não está valendo a pena, então, é isso? Não, ela para o Estado era um forte instrumento de arrecadação. Sim. Mas ela foi desvirtuada. A substituição tributária incidia sobre itens que são características de grandes empresas que produzem, tá certo? E que têm características próprias. Acontece que a substituição foi levada para itens que não tem nada a ver. Só para clarear a situação da substituição tributária, para o telespectador que não entende exatamente esse conceito, é o pagamento do imposto feito pelo empresário lá na ponta e não na maioria dos casos, na origem. É no primeiro elo da cadeia. Alguns casos no distribuidor, fármacos no distribuidor. Na indústria. Mas na indústria, classicamente, é que paga. Então, uma fábrica, uma pequena panificadora, que começa a produzir pão, né? E ela está sujeita à substituição tributária, tem que já pagar, inclusive, que vai vender, uma pequena panificadora que vende para um pequeno supermercado que vai vender para o consumidor final, o Estado já diz qual é o lucro desde a indústria até o consumidor final e tributa na alíquota interna do Estado, 18%, quando no Simples, se ela na primeira faixa, paga 1,25%, o aumento é absurdo. E o que acontece? E são produtos que são pouco relevantes do ponto de vista da arrecadação, desorganiza a economia sem um devido retorno para o próprio Estado, não é eficiente. O que se quer hoje não é o fim da substituição tributária, a discussão sempre foi ter uma pauta de produtos que faz sentido usar esse importante instrumento de eficiência na arrecadação. Felizmente, na Lei Complementar 147, aprovada ano passado, limitou
um grupo de produtos que não pode incidir substituição tributária quando for operação com pequena empresa. 1º de janeiro do ano que vem, então a linha vestuário, calçados, móveis, decoração, não estarão, sendo micro e pequena empresa, estarão fora da substituição tributária. Foi uma luta de anos. O nosso ministro Afif, que hoje é à frente da secretaria, né, uma liderança paulista importante, ele foi uma das pessoas fundamentais a conduzir esse acordo com o CONFAS. Então, isso é uma coisa muito bacana nesse processo. São acordos, são entendimentos, obviamente tem disputa, mas ao final foi um acordo com o CONFAS, começa a vigir 1º de janeiro do ano que vem. Vai ser um alívio no ST, não o fim do problema, que ainda resta muita coisa para melhorar. Nelson, o mês do empreendedor, o mês de outubro, que o deputado Itamar destacou, e essa campanha para que o consumidor compre da micro e pequena empresa. Como é que o consumidor pode identificar a micro e pequena empresa? Porque às vezes dentro de uma grande empresa você tem lá produtos sendo vendidos que foram de fornecedores micro e pequenos, né? Como é que o conceito como é que as empresas têm que se apresentar para esse consumidor? Não, o conceito da mobilização, desse grande esforço pelo Sebrae Nacional e o Sebrae São Paulo é um grande parceiro desse trabalho, é na verdade de conscientizar as pessoas como a relação é diferente entre quando você consome de uma micro e pequena empresa. Então ele não é uma coisa para o Sebrae ou para os empreendedores, é para a sociedade. Né? Isso é uma coisa muito comum em outros países, né? Compre do pequeno negócio. Se você quiser falar, você fala com o presidente mundial, né? Do cabeleireiro, que é o dono que está ali. Compre localmente. Né? Comprar localmente. Então você tem facilidade, você tem relações mais próximas entre o dono daquele empreendimento, o dono do pequeno supermercado, que está mais próximo do seu dia a dia. Às vezes você nem percebe, você já consome muito desse pequeno negócio, mas é mais para ter essa conexão. O que eu acho importante é a gente trabalhar um esforço de dar oportunidades, né? Então, é para que a sociedade consuma, mas também que a gente faça um pouco do que o deputado falou, voltando à questão dos números. Eu acho que a gente tem ainda no estado de São Paulo um esforço grande para ter legislação municipal de micro e pequena empresa, nossa lei geral. A gente tem feito um trabalho muito importante que é com parceria, não só o apoio aqui da frente, mas também do Tribunal de Contas. Então, agradecer a decisão da doutora Cristiana, doutor Sérgio Siqueira Rossi, o próprio Ministério Público de Contas, doutor Rafael Neuber, né? A gente está fazendo um trabalho com a Escola de Contas para capacitação, para sensibilização dos gestores públicos municipais da importância de se comprar da micro e pequena empresa. Então, não é só o trabalho esse de mobilizar a sociedade, mas também de capacitar a pessoa responsável da área de compras públicas daquela prefeitura, que ele tem modalidades que ele é obrigado, outras que ele precisa praticar para comprar da micro e pequena empresa da sua cidade. Então, esse é um esforço muito grande que a gente tem feito de comprar mais, fazer com que os municípios comprem mais de pequena empresa, preparar as empresas para venderem. E também a simplificação, a desburocratização. Né? O ministro Afif tem trabalhado muito isso, que é falar da famosa Rede Sim, que é, na verdade, a simplificação do registro e licenciamento, porque registro no país até que é rápido, mas o licenciamento é muito demorado. E tem uma dinâmica ruim, quer dizer, tinha uma dinâmica ruim. O município acabava sabendo depois que nascia a empresa. E a Rede Sim veio para mudar isso, colocar tudo numa grande lógica, numa grande integração. Então, o primeiro ente que se manifesta quando vai nascer uma empresa agora é o município. Basicamente, é lei de uso e ocupação do solo. É neste local pode ter uma padaria, enfim, quando você quer empreender, você pergunta, nesse local pode. E nós, da Unidade de Aplicação do Sebrae São Paulo, por decisão do nosso presidente, do Paulo Scaff, e o suplente Bruno Caetano, a gente tem trabalhado para ajudar os municípios a ter clareza nessa resposta da viabilidade de lei de uso e ocupação do solo para que ela seja rápida, no máximo 48 horas. Tem municípios, alguns do interior, que já têm sistemas. Temos trabalhando também no desafio grande na cidade de São Paulo, um parceiro importantíssimo nosso, que são as parcerias, é a SP Negócio, uma empresa que tem uma equipe dedicada a estudar o licenciamento, simplificar o registro e licenciamento. Então a gente tem trabalhado muito essa questão do Via Rápida, que com este passo, com as prefeituras respondendo rapidamente isso, eles conseguem se integrar no Via Rápida e produzir o registro e licenciamento em linha pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, com o nosso secretário Márcio França, que temos conversado para atuar nessa integração. Então município, Estado e União integrados, fazendo com que o registro e licenciamento seja rápido, para que o empreendedor ou quem ele designar para isso, o contador, não perca tempo com essa parte, e sim com planejar o seu negócio para poder vender mais, gerar renda e gerar emprego no nosso Estado. Deputado Itamar, qual é o espaço que o micro e o pequeno tem para crescer no país? Hoje representa 27% do PIB. Que espaço é esse, numa comparação com os países desenvolvidos? Tem muito em vários aspectos. Por exemplo,
esse programa da internacionalização da micro e pequena empresa, das exportações. É insignificante, é quase inexistente a participação da micro e pequena empresa na exportação. Direta cerca de 1%. 1%? Quer dizer, valores. Estados Unidos é quanto, Bruno? Chega a 20%. 20%? Países tem países até com mais. Quer dizer, imagina se você levar para 10%. Aumenta em 10 vezes o tema de exportação. Tem um impacto importante. Além, claro, dessas legislações. Que entra em vigor dia 1º de janeiro, esse primeiro avanço da substituição tributária é um ponto importante que vem apoiar. O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, ele é um instrumento. E eu falo como... Eu vi aqui o Bruno falando, fiquei gratamente surpreso com a participação aqui. Excelente. De mais de 400. Eu tenho certeza que é possível mais e, na medida do possível, o Sebrae vai avançando mais, mas é importante ter 400 municípios, que a gente possa chegar em mais. Mas você tem 400 cidades que têm ali orientações e que têm que apresentar iniciativas e, entre elas, tem ali dentro da sua pontuação, da sua classificação, quase que tudo que falamos aqui, compras governamentais, simplificação, desburocratização, desoneração, melhoria da questão tributária, uma série de elementos que a própria cartilha do prêmio e o contato e etc., acaba conduzindo os municípios para isso. Então, esse é um dos pontos, além das práticas, né, Bruno? Eu me recordo quando eu tive o privilégio de me tornar prefeito empreendedor, nós fizemos uma experiência, uma troca de experiência com a Itália, fomos no norte da Itália, e lá fomos conhecer as experiências de lá e levar as nossas experiências, trocar experiência. Então o prêmio é isso, ele pega práticas importantes, ele orienta, ele te induz a implementar medidas. Eu acho que isso vem no encontro aí, ao encontro de estimular a micro e pequena empresa, criar políticas e um ambiente favorável nas cidades, consequentemente no estado e no país, para que ela possa ampliar, que ela possa crescer a cada dia mais. E outro ponto é o projeto de educação empreendedora. Eu destaco, quando eu levei para o município, foi muito importante para a cidade. Santa Fé, quando você tem o aluno que aprende, que se orienta na questão da cultura do empreendedorismo, ele leva para casa, ele envolve a família. Quando você leva isso para a universidade, você capacita ali, você orienta, prepara o profissional que vai sair daqui a pouco para o mercado, seja para abrir o seu negócio, para ter uma noção empreendedora. Eu acho que todo brasileiro tem o espírito e basta você tocar e despertar dentro dele, aquele que ainda não foi despertado, e é importante essas ações. Então, todas essas medidas vêm ao encontro de avançar, de crescer, de possibilitar uma melhoria no número de mais microempresas no nosso país. O tempo do nosso programa está acabando. Quero aproveitar a sua palavra, Bruno, 1 minuto e meio até para a sua conclusão sobre o nosso tema, por favor. Seguinte, a gente falou muito aqui do governo de estado, federal, municipal, de parceiros, federações, dirigentes, lideranças, mas tem um ponto central na empresa que é o empresário e sua equipe, seus colaboradores. Então a gente não pode deixar de dizer de que o empreendedor é aquele que se apropria do seu destino e faz o que tem que fazer para chegar lá. E não há como falar de pouco adianta um ambiente favorável se o empresário não fizer a sua parte. Então, para essa data de 5 de outubro, que é para valorizar, de fixar como um valor do Brasil a pequena empresa, que agora, neste ano, gerou 117 mil saldos positivos de trabalho, contra 770 menos das grandes e médias. Então, este valor que a sociedade vai agora no dia 5 mostrar que dá à pequena empresa, o empresário tem que fazer a sua parte, em ser competitivo, ter bons produtos, bons serviços, né? Então, de nada vale esse esforço todo se o empresário não movimentar e permanentemente buscar informação, qualificação, inovação, eficiência. E hoje tem muita informação, tem o Sebrae, tem as associações, federações, sindicatos, as escolas, o conhecimento hoje está muito acessível.
Então, a ideia é que o empresário se mova e busque e faça a sua parte no dia a dia. Sua palavra final, Nelson, 1 minuto e meio para a conclusão. Bom, agradecer a oportunidade, colocar à disposição sempre que deputado para a gente trabalhar junto. Acho que uma coisa importante é que investir na micro e pequena empresa é um bom negócio. Acho que o Bruno falou questões importantíssimas aqui. A capacidade que ela tem de resposta rápida de emprego e renda. Só o saldo positivo de emprego dos últimos 4 anos é um fato. Você precisa ter um ambiente melhor, ter condições e políticas que apoiem a micro e pequena empresa. Então, acho que o SEBRAE, os governos municipais, o governo estadual têm atuado muito. É importante ter um parlamento, ter deputados estaduais que se preocupam com esse tema, porque esse tema é a maioria dos CNPJs, mas não tem a força que tem as grandes empresas. Então, acho que é importante ter olhar específico, pensar em políticas específicas, previsto na Constituição, mas a gente tem muitas coisas, já avançamos muito, mas temos muito a avançar e temos certeza que vamos avançar muito ainda para ajudar a micro e pequena empresa a crescer muito no nosso estado. Deputado Itamar, 1 minuto e meio para o seu fechamento. Tenho que agradecer mais uma vez, né? Acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem tido um papel importante. Agradecer o meu vice-coordenador, o deputado Caio França, os meus colegas deputados que apoiam, que participam, que estão sempre direto ou indiretamente envolvidos com os temas da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Agradecer todas as instituições parceiras da Frente Parlamentar, o SEBRAE que está aqui, o SESCOM, a Fiesp, a FEComércio, a FACESP e tantas outras instituições, as universidades que estão junto, a Investe São Paulo, a Desenvolve São Paulo, estamos construindo políticas, propostas, projetos de lei, já transformamos projetos em leis de inovação tecnológica, de educação empreendedora e avanços, a criação da subsecretaria. Somos parceiro do ministro Afife na busca de todo esse encaminhamento que ele lidera lá em Brasília, que é fundamental a lei maior para que ela possa embasar a lei estadual e, consequentemente, as medidas municipais. Eu acho que nós estamos aí num caminho muito importante, estou muito otimista. Eu acho que o mês de outubro é um símbolo, é uma simbologia, o 5 de outubro é o dia, mas, na verdade, todos os dias é apenas como uma ação que o SEBRAE desenvolve para mostrar a importância e divulgar e estimular ainda mais a necessidade da gente atuar junto e buscar esses avanços. Termina aqui o programa Assembleia Convida. Hoje nós ouvimos aqui os convidados do deputado Itamar Borges, do PMDB, que é o coordenador, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo aqui na Assembleia Legislativa. Nós falamos hoje sobre o panorama, o cenário dos micro e pequenos empresários no Brasil atual. A você, agradecimento a todos, portanto, a você de casa que nos acompanhou também. Tchau, até o próximo tema.